Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o Noticiário Tortuga fala da seleção de fêmeas no rebanho comercial e do planejamento nutricional para todas as categorias no ciclo pecuário. Em instantes. O sucesso da pecuária começa na cria. Mas e os resultados dessa categoria? Dependem de quê? Vamos saber quais são os pontos cruciais para a seleção de um rebanho comercial. O nosso convidado é William Cury Filho, da Brasil com Z Zootecnia Tropical. É isso mesmo, Márcia. Estamos falando aqui agora com o William, direto de Jaboticabal, interior de São Paulo. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Olá, Cairo. Olá a todos que nos acompanham pelo Noticiário Tortuga. Um prazerzão aí conversar com vocês sobre um tema tão importante que é a cria, né, em pecuária de corte. A gente agradece pela sua participação. E William, já que você já citou aí, né, o nosso assunto, falando aí especialmente sobre a cria, hoje, dentro da sua experiência, quais são os cenários que a gente tem hoje aí no Brasil relativo a essa etapa aí da produção e quais são os pontos que o produtor, os principais pontos que o produtor ele precisa manter a sua atenção se ele quiser ter aí sucesso na cria? O que a gente diz é que o produtor ele tem que cuidar muito, né, melhorar a eficiência da porteira para dentro, já que da porteira para fora é o mercado que vai ditar aí os preços. No segmento de cria, nós temos que estar muito atento para o tripé aí, sanidade, nutrição e genética, para maximizar a produção. E, obviamente, que entender melhor, né? Sempre entender a aptidão da propriedade e trabalhar aí com as suas fortalezas. Como que as ferramentas tecnológicas elas vêm para ajudar aí o produtor nessa etapa da produção e durante a cria e quais os benefícios que isso pode trazer aí para a produção? Buscar a ferramenta adequada, né? Nem sempre o máximo em tecnologia significa o melhor resultado financeiro. Então, cada criador tem que descobrir qual é o nível de tecnologia que deve ser aplicado em sua propriedade e aí buscar, sim, as ferramentas adequadas para maximizar essa produção. Isso no que diz respeito à sanidade, nutrição e também a genética, que deve ser considerada como um insumo. E a gestão também é um papel fundamental nessa etapa, o produtor ter aí informações sobre os animais registrados, todo esse processo aí de dados é importante? É fundamental, Cairo, ou seja, né, o criador deve sim ter as matrizes identificadas, procurar identificar os produtos também, saber que um determinado bezerro é filho daquela matriz, para poder atribuir, né, um critério de seleção, no sentido assim de que devem permanecer no rebanho as fêmeas férteis e com capacidade de criar um bom bezerro. E só medindo a gente pode selecionar. Esse é um ponto fundamental, ou seja, gestão é crucial para que a gente tenha um bom resultado. Seguindo essa linha de raciocínio, William, quais outros pontos que o produtor precisa ter aí também anotado para ele ter um bom resultado na cria e poder fazer, por exemplo, essa separação aí, né, de animais que são produtivos, de animais que têm menos produtividade? Primeiro, o tripé básico deve estar bem gerido, né? Então, a parte sanitária é importante com relação às vacinas, à vermifugação. A parte nutricional é fundamental. Falando, Caio, da parte genética, uma matriz essencialmente tem que ser fértil, com capacidade de gerar um bezerro por ano, né? Isso que nós buscamos. Mais uma vez, capacidade de desmamar um bezerro pesado, ou seja, tem que ter boa habilidade maternal e ter o tamanho, o porte adequado para o sistema de produção para se manter em boa condição corporal e esse ciclo ser virtuoso. Na parte de genética, a gente tem toda a condição hoje de eleger reprodutores
bons para a habilidade materna, por exemplo, que é uma característica que não é avaliada no touro, né? O touro não produz leite, porém a gente já tem ferramentas suficientes para dizer que aquele determinado reprodutor vai produzir fêmeas capazes de aleitar bem o seu produto. Existem ainda a opção de trabalhar com a manutenção de uma base de plantel, assim minha base vai ficando mais forte, e como genética é cumulativa no rebanho, a cada geração eu vou subindo o sarrafo aí em termos de produtividade. É só assim que o produtor vai ter um sistema aí economicamente sustentável, né, William? Hoje a gente sabe que o produtor ele já trabalha bastante esses pontos, mas ainda a gente tem ainda um grande espaço aí para melhorias, né, dentro da nossa pecuária, né? Sempre, quando a gente fala de melhoramento genético, é um processo dinâmico e constante. Então, o que a gente deve avançar em termos, né, de melhor eficiência a cada geração. E aí, com a genética certa, a gente consegue fazer isso. E, obviamente, que a gente só consegue melhorar aquilo que a gente pode medir. Então, gestão, e vamos cuidar aí da parte de sanidade, vamos cuidar da parte de nutrição e vamos cuidar da parte de genética, considerando cada uma dessas insumos distintos, e quanto melhor for o investimento e a gestão desses insumos, melhor a gente vai ter o resultado na atividade como um todo. William, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Grande prazer conversar com vocês, um grande prazer conversar com o público que nos assiste. Dando sequência à nossa conversa sobre a atividade de cria, vamos estender o assunto por todo o ciclo pecuário do rebanho e falar da importância da nutrição e da suplementação vitamínica do gado em todas as categorias. Voltamos com Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Além da genética e do manejo, para que o produtor possa ter sucesso aí na fase de cria, né, dos animais dentro da fazenda, ele precisa também dar uma atenção especial aí à suplementação. E é sobre isso que a gente fala agora aqui com o Marcelo Guimarães. Marcelo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Cairo. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí do agro. A gente que agradece pela sua participação. E Marcelo, a gente falou na entrevista anterior aqui da importância aí do manejo, genética, dentre outros fatores aí para o sucesso na estação de cria. E agora a gente vai falar um pouco sobre suplementação. Como que o produtor ele precisa colocar dentro da sua estratégia aí de suplementação dos seus animais? O ano que a gente começa sempre em julho, termina em junho, né? Como que o produtor precisa criar uma estratégia para que ele obtenha resultado garantido aí? A gente separa, né, o ano civil de janeiro a dezembro e o ano safra, que vai de julho a junho, né, onde tudo acontece, né, depois do segundo semestre que as coisas acontecem, colheita, nascimento de bezerro e toda essa parte aí. Então, o ano agrícola e pecuário é o ano safra que a gente considera. Então, o primeiro ponto é considerar que o ano ele tem algumas fases, né? Apesar do Brasil ser um país de clima tropical, estamos um pouco afastados do polo, né? Não temos as estações do ano definidas, mas nós temos 4 estações no Brasil. Nós temos a estação das águas, das secas e as transições, né? Entre águas e secas e águas. A gente definindo isso, né? As estações, né? E a gente definindo também a parte de crescimento e inventário forrageiro da fazenda, ou seja, quanto de forragem eu vou ter para oferecer para esses animais, a gente define as categorias, porque tem as categorias dentro da atividade de cria, né? Então, as categorias são novilhas, que vão entrar, né, em estação de monta, vão ser expostas, né? Tem as primíparas, que pariram a primeira vez e vão ser entoradas novamente, e tem as múltiplas, né, que são vacas de mais de 2 partos, né? Então, a gente tem essas três categorias, a gente tem na fazenda, a gente precisa suplementar cada uma delas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a categoria, de acordo com a época que ela enfrenta e de acordo com o manejo que a gente tem na fazenda. Nós estamos agora em abril, a partir de maio a gente começa os desmames, né? São os desmames do cedo. Então, maio, junho, julho, quando a gente vai desmamar as vacas ou as primíparas, né, com esses bezerros, a gente nota que os lotes tem vacas que estão com bom score, vacas estão com score pior. E as primíparas também. A gente pode fazer uma seleção e apartar esses lotes. Então, a gente aparta os lotes de vaca de melhor score e trabalha essas vacas aí com ureado, se for necessário, ou mantém score com
com ureado, ou um suplemento adensado, ou qualquer coisa nesse sentido, né, de suplementação. E as primíparas do mesmo jeito, só que as primíparas, cara, a gente tem que ter um cuidado maior, porque são animais novos que foram expostos, que ainda estão em fase de crescimento também. Então, eles necessitam de uma suplementação com um pouco mais de proteína, né? Não só a proteína derivada de ureia ou proteína não verdadeira, como a proteína verdadeira também derivada de farelos. E, além disso, a gente precisa de um pouco de energia e uma categoria que precisa de um aporte de minerais de qualidade também garantidos. A gente pensando nesses pontos que a gente citou, né, a gente consegue delimitar e, assim, fornecer ao nosso cliente, né, um quadro que a gente chama de suplementação nutricional ou de planejamento nutricional. Tem vários nomes, né? Programa nutricional, suplementação nutricional, planejamento nutricional. A gente monta isso por propriedade, cada propriedade tem sua característica, né? E a gente, seguindo esse planejamento nutricional, a gente vai acompanhar os animais, principalmente por score, no caso das vacas, e no caso das primíparas e das novilhas, se a gente tiver a possibilidade de acompanhar também, além do score, o GMD dessas novilhas, quando a gente leva ao curral para qualquer manejo, a gente pesa esses animais e a gente vê a evolução, tanto de crescimento quanto de ganho de peso. A gente está no caminho certo para a gente ter aí eficiência reprodutiva nesses animais. Qual que é a importância aí do produtor ele já começar a suplementar esses bezerros aí logo após o nascimento e como que ele pode criar aí uma estratégia para isso também? Nós temos 2 momentos fisiológicos importantes, né, na vida de qualquer mamífero aí, o bovino não deixa de ser um desses. Os momentos são, né, a parte fisiológica da gestação, quando esse animal foi concebido, né, está no ventre da mãe, e ele passa pela parte de embrião e logo após a parte de feto, onde ele tem um crescimento fetal, né? Então, nessa parte de feto, no segundo período de crescimento, o primeiro período, os primeiros 3 meses da gestação, tem a formação do feto, e é importante que essa mãe tenha acesso aos nutrientes necessários para que ele tenha uma formação perfeita. Dos 90 dias até o 6º mês, né, de gestação, a gente tem o que a gente chama de programação fetal ou desenvolvimento da parte de número de células musculares. Se a matriz passar por qualquer restrição alimentar nessa fase, o bezerro não forma a quantidade de células musculares que ele deveria. Então, esse bezerro teria uma vida um pouco mais afligida, né? Um animal que tem uma saúde um pouco pior e um animal que teria uma conversão em carcaça, um crescimento um pouco piorado. E logo após ao parto, todos os bezerros eles passam por um período que a gente chama de adipogênese, né? Ou seja, a gente forma tecido adiposo nesses bezerros até os 240 dias de vida. E aí sim, cara, a gente tem uma importância grande quando a gente suplementa essas bezerras ou esses bezerros. E essa suplementação, a gente chama isso de imprint metabólico, né? Até os 240 dias. Quando a gente suplementa de maneira correta, esses animais, na puberdade, eles refletem isso. Na idade, a puberdade, na concentração de cio e na possibilidade de prenhez em novilhas mais precoces, principalmente na fêmea, né? Porque a gente tem aí o uso da gordura, da parte adipogênese, né? Então, é importantíssimo que a gente faça a suplementação dos animais ao pé da vaca. A gente tem um reflexo disso no imprint metabólico na vida futura desse animal. Os detalhes são muitos, né, Marcelo? E o produtor tem muitas estratégias aí para criar, para ele ter sucesso aí na sua estação de cria. E a gente vai trazer aqui no Noticiário Tortuga, nos próximos programas, mais assuntos aí voltados a essa etapa de produção, falando sobre o score corporal, creep feeding, outras estratégias aí de suplementação para os bezerros. E deixo aqui o convite para vocês continuarem acompanhando a gente aqui no programa Noticiário Tortuga. Marcelo, obrigado pelas suas dicas aqui, suas informações no nosso programa de hoje. Cara, eu que agradeço a todos aí, e lembrando sempre, né, a cria está valorizada, pessoal, e a gente tem que lembrar que a parte do desfrute da cria hoje, ele está muito melhor do que há 4 ou 5 safras atrás. Então, vale a pena investir, vale a pena lembrar dessa técnica, né, de suplementação, para a gente poder ter ganhos futuros, tanto nos bezerros quanto nas matrizes. Você pode participar do Noticiário Tortuga. Mande perguntas, sugestões, depoimentos para o número da produção, que é o 11 99382 1999. Você também pode registrar aí a sua mensagem nas redes sociais. Siga o perfil @tortuga.dsm.
O Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Até o próximo programa.